Esse é o meu primeiro vídeo de cultura nerd sozinha e eu vou falar sobre uma série que eu amo muito, mas que me traz um amargor na boca. Vim falar pra vocês que ela terminou e que terminou de uma forma horrível. Então vamos falar sobre a última temporada de Stranger Things. Vamos puxar a vinheta e é isso aí, galera. Astronautas, como é que vocês estão? Vindo lindo, maravilhoso, sempre brilhante, sempre presente, sempre nerd, o disco voador chegando aí na sua casa. Pra você que não me conhece, deixa eu me apresentar primeiro, prazer. Meu nome é Bea, bem-vindo ao meu canal. E não se esqueça de ir nas nossas redes sociais, a gente tem todas as redes sociais, tá bom? Quer participar dos nossos vídeos, das nossas lives especiais, é só ir lá no Twitch. Quer saber mais sobre o que a gente tá postando, os nossos bons dias super interativos que a gente posta todos os dias lá no TikTok e no Instagram, é só seguir a gente. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. É muito importante. Quando você faz isso, o YouTube entende que o vídeo é bom, relevante, mostra pra mais pessoas. Então é isso. Vamos começar com alguns tópicos que eu vou mostrar pra vocês o porquê eu não gostei nada dessa última temporada. Tiveram momentos que realmente foram muito bons, foram emocionantes, mas pra mim a temporada deixou aquele gostinho amargo na boca de uma série que era muito boa. Contexto da série. O contexto geral de Stranger Things era algo muito legal e que eu acho que prendeu muitas pessoas na série. O perigo do mundo invertido, o Mind Flayer, o próprio Vecna, tudo que acontecia naquele lugarzinho pequeno dos Estados Unidos em Hawkins. A gente queria entender o que estava acontecendo e foi uma série muito bem trabalhada durante muito tempo. Stranger Things sempre apresentou um perigo real pra gente de crianças que estavam tentando proteger o mundo de coisas que elas nem faziam ideia de que existia. E o perigo era real e era sentido em cada episódio das temporadas de Stranger Things. Só que parece que na última temporada, a temporada mais importante, onde a gente esperava resoluções de muitos problemas, eles simplesmente cagaram pra tudo e esqueceram de todo o perigo que eles tinham trabalhado na nossa cabeça durante 9 anos, de que era muito perigoso você ir pro mundo invertido e você lutar contra os seres que estavam nesse mundo. Só que, gente, nessa temporada, sinto muito informar, nada disso aconteceu. Zero tensão, me senti vendo Power Rangers. Sabe quando você assiste Power Rangers e você tem aquele pensamento de nossa, tá dando tudo errado, eles estão apanhando, meu Deus, o que vai acontecer? O mundo vai explodir, mas não, vamos ter paz e paciência e coragem, porque os Power Rangers vão conseguir vencer e o Megazord vai vir e vai derrotar o monstro malvado. Foi exatamente isso que aconteceu, mas a gente não tinha os Power Rangers, a gente tinha as crianças de Hawkins e o Megazord era Eleven, porque ela só teve alguma relevância nesse bendito dessa temporada inteira no último episódio e foi bem pouca, mas isso a gente deixa lá pra frente. Pra mim, eu tava esperando o sangue começar a ser faísca, entendeu? Porque eu me senti vendo Power Ranger, eu sabia que nada sério ou relevante ia acontecer, porque eles estavam jogando tão salvo nessa temporada com medo de realmente fazer alguma coisa e não ter o mesmo final que Game of Thrones teve, que eles simplesmente não fizeram nada. Eles fizeram aquela coisa do Ctrl+C, Ctrl+V que funciona, vamos entregar isso aí mesmo, deixar umas aberturas maneirinhas pro futuro. E foi nisso que eles erraram pra mim. Eles podiam ter, sei lá, tanto trabalho na nossa cabeça e nada disso realmente aconteceu. Foi um tremendo desgosto. Era melhor ter vindo Power Ranger. Era muito melhor. O mundo invertido que não levou em nada. Pra mim, o maior pecado que a gente teve nesse roteiro foi o que eles fizeram com o mundo invertido. Que desde a primeira temporada eles têm trabalhado na nossa cabeça que era um mundo tóxico, perigoso, que até o ar do lugar era mortal, que tinham criaturas que perambulavam por lá e que te matavam assim que você metia os pés no mundo invertido. E na quinta temporada a gente já tem uma base militar no mundo invertido. Eles tamparam as fechaduras com durex de metal, porque pra mim aquilo ali é durex de metal, porque não serviu de nada tampar aquelas fechaduras. O perigo
portal do lugar sumiu, porque você não via Demogorgon, você não via Demobats, você não via Demodogs. As vigas pareciam que tinham esquecido que elas podiam matar alguém, porque elas não mataram literalmente ninguém. E nem o ar do lugar, que era tóxico pra eles, realmente matava, porque tava todo mundo andando sem traje de proteção, sem nada. Eles pareciam que estavam no de férias com o ex. Vambora! Não sei, menos no mundo invertido. Perigo que eles trabalharam na nossa cabeça durante 4 temporadas de que ia ser uma loucura. Não era mais uma loucura. Mano, onde estavam os Demobats que mataram o Ed de forma gloriosa? Glorious Purpose! Onde estavam eles quando o Vecna mais precisou? Onde estavam os Demogorgons quando o Vecna mais precisou? Mano, nem os Demodogs, que tinham 3 Demodogs em volta da Max, do Lucas, da Robin e da Vicky. A música da Kate Bush tava tocando a altos volumes. E os Demodogs que lá na primeira temporada mataram o namorado da Joyce porque eles podiam ouvir até o tilintar de um copo de cristal, não ouviram a música da Kate Bush. Mas, mano, eles não escutaram nem a senhorita Wheeler passando por eles pra colocar um objeto inflamável dentro da máquina de lavar. Explodiu todo mundo, matou todos os Demodogs e nada aconteceu. Eles não conseguiram alcançar o Lucas, que estava levando a Max desacordada até a bodega lá do elevador. Mano, o Lucas deu uma bicuda no Demodog, mano. Quase que eu não saiu aqui. Uma bicuda! E o cachorro ficou lá, tipo, não, na moral, vou esperar a porta fechar aqui, porque você tem que fugir. Vai ter que dar certo pros Power Rangers. Tem que dar certo. Emoção como cortina de fumaça. A série tenta compensar muitos furos que eles fizeram, tentando trazer uma emoção e uma nostalgia pra galera. Pra mim, uma das formas que eles usaram isso foi tirar todo o contexto que eles tinham da música, que a gente achou que a música ajudava, né, na luta mental contra o Vecna. Na 5ª temporada isso não existe. A Max só precisava do Lucas. Se ela só precisava do Lucas, por que não acordou nos 2 anos que ficou lá deitada? Porque o menino estava indo lá. Se era só o Lucas, por que não resolveu 2 anos antes? Gente, sou do Vale, bato palmas para o Will, uhul, vamos falar sobre ele num próximo tópico de personagens. Mas que monólogo cansativo que foi o Will se assumindo. Mesmo que ele não pode falar a palavra gay, não pode. Não sei por quê, será que dá processo na Netflix? Não sabemos. Ele fala lá 500 milhões de coisas que eu sinto muito, mas me deu vontade de pular. Podia ter sido uma cena muito menor, uns 20 segundos, estava ótimo, a gente passava pra outra coisa. E a gente não chegou em lugar nenhum. A situação piora. A situação só piora. O desenvolvimento dos personagens e a justiceira que a Marvel tá perdendo. Gente, como eu falei pra vocês, eu gostei muito do desenvolvimento do Will como personagem durante a série. Durante a temporada, eu acho que ele foi muito bem desenvolvido também, porque pra mim a Eleven foi deixada de escanteio só pra gente dar uma atençãozinha pro Will nessa temporada. E aí a gente tem a cena maravilhosa que eu gostei, Absolute Cinema, deles tendo um tipo de sifão, né, pros poderes do Vecna e salvando o rabo de todo mundo. Isso pra mim foi incrível. Mas também não serviu de muita coisa não, entendeu? É só isso que a gente tem mesmo. Mas uma personagem pra mim que eu acho que eles deram uma ajuda de roteiro muito boa foi a Nancy, mano. Porque a Nancy é a justiceira que a Marvel tá perdendo. Faz a Sandy Singh de Jean Grey. Pode deixar ela como Jean Grey e faz a Nancy de justiceira. Porque a mulher, em cima de um caminhão, matar diversos militares treinados. Não era militarzinho qualquer, não era um cabuzinho, um soldado, não. Eram militares das forças especiais americanas. E ela matou vários deles no headshot, mano. Se não foi no headshot, foi num tiro só. Pique Fuzileiros. Um tiro, uma morte. Nancy Wheeler, uma história. Mano, a garota tava nerfada demais, mano. Ela conseguiu lutar contra um fucking Gaiju Mind Flayer e ela derrotou ele na corrida. Mano, ela virou o Bolt e saiu correndo. E isso que me leva a falar sobre os outros personagens que cresceram de uma forma que, mano, pra mim não faz sentido. Eles terem feito tudo isso e no final a Eleven ter servido de Megazord. Eles deixaram a Eleven de escanteio a temporada inteira pra no final eu me sentir como se fosse a Arya lutando contra o Rei da Noite. Pra mim não serviu de nada. Não bati uma palma, não dei uhul
Gente, eu achei que essa última temporada de Stranger Things eu ia ser igual eu fui em Ultimato, que o Capitão América pegou o Mjolnir e falou Avengers Assemble. Eu achei que ia ser Eleven, ia chegar num exército de monstros, Mind Flayers, caramba, e ela chegar e falar vambora, Hawkins Assemble. Não foi nada disso. Até o Vecna, que chegou parecendo o Ultron, quando toma lá o Vibranium, a bomba de Vibranium, quando o Vecna chegou todo bolado pelo portal, falei, mano, esse cara vai azaralhar todo mundo na porrada. Ele tá muito brabo. Morreu pra Joyce no machadinho. Claro que a Eleven e o Will ajudaram. A Eleven e o Will ajudaram, mas o que fizeram com o Vecna, a gente não sabe. A luta final e Velozes e Furiosos, uma família. Gente, sério, a luta contra o Mind Flayer Gaiju, pra mim é a maior mentirada televisiva que a gente já viu. E olha que eu sou fã de Velozes e Furiosos e o Toretto pulou de uma ponte pra outra com um carro. E eu levei na moral. Mas pra mim não faz sentido nenhum as crianças abençoadas pela força da aceleração, porque só pode ter sido isso, que eles conseguiram subir um morro gigantesco pra conseguir salvar a Nancy, que tava sendo perseguida pelo Gaiju Mind Flayer. E o Gaiju Mind Flayer foi vencido por quem? Por Mike e o senhor Bexiguinha Lucas lá em cima. A gente tem do outro lado o Jonathan jogando as coisas lá, junto com a Robin. E embaixo, como lindas formiguinhas assassinas, temos o Dustin e o meu lindo Steve Harrington. Eles estavam batendo no Gaiju Mind Flayer na faquinha. Aquele bicho daquele tamanho. As formiguinhas desse daqui. E ele não me imaginou em nenhum minuto que ele podia simplesmente sentar. Tô cansadinho. Vou ficar aqui. Não, nada. Tá vendo aquilo lá? O que é aquilo? Nada. Eu me senti, como eu falei pra vocês no início do vídeo, eu estava vendo Power Rangers, porque tudo estava funcionando pra aquelas crianças. Nada dava errado pra elas. Tudo funcionou. Tudo. Eu fiquei esperando uma morte, algo wow. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Mano, essa luta final foi vergonhosa. E a morte do Vecna foi pior ainda, como eu disse pra vocês, ele morreu no machadinho pra Joyce. É uma cena emocionante da gente vendo o flashback de tudo que aconteceu, todo mundo que morreu. Ó, que lindo. Mas eu esperava muito mais do Vecna. Torna a repetir. Cadê os Demogorgon? Cadê os Demobats? Não tinha um Demodog pra dar uma mordida na canela de ninguém. Não tinha. A luta foi todo mundo contra o Gaiju Mind Flayer e eles venceram. Pior de tudo pra mim é vencer. É uma mentirada tão grande, com uma confiança tão boa, que você deixa aí. Você simplesmente deixa aí. E agora isso me traz ao último tópico, que eu vou encaixar alguns pensamentos aqui na minha cabecinha maluca com vocês e vai acabar explicando um pouquinho porque eu odiei o final dessa série e principalmente o final da Eleven, que a gente não sabe se vai, a gente não sabe se fica, a gente só sabe que foi horrível. Os paradoxos horríveis dos finais de série. Pra mim, esse assunto entra num paralelo inevitável de que, como eu falei pra vocês, a gente tem séries como Lost, Game of Thrones, Stranger Things e outras milhares que a gente olhou e tinha uma premissa muito boa, mas no final foi muito ruim. E o problema, eu acho, não é nem o último episódio, mas sim toda a construção que eles fazem na cabeça da pessoa que é fã, que tá vendo. E no final, mano, é uma desandação de bosta que nada acaba bem, velho. Nada acaba bem. A gente vê a protagonista da série sendo escanteada novamente depois da morte, porque a gente vê o Mike sofrendo e aparentemente parece que ele é o único que tá sofrendo com a morte da Eleven, porque o Hop virou xerife novamente e vai casar com a Joyce, vai ganhar uma promoção, como se ele nunca tivesse matado milhares de militares, como se nenhum deles tivesse feito nada pra causar uma prisão, uma situação. Eles viram coisas que ninguém podia ter visto, mano, entendeu? Eles mataram pessoas pra caramba, aconteceram N situações e tipo assim, todo mundo tava tranquilão, de boa. Termina com eles jogando a última partida de D&D. O Mike inventa na cabeça dele. Eu prefiro no meu coraçãozinho acreditar que a Eleven possa estar viva, que aí num spin-off mais à frente, numa situação mais no futuro, a gente pode ter ela aí de novo adulta, porque não, Millie, curte as orações. Mas aí a Eleven, que desde a primeira temporada tá aí lutando pra ter uma família,
família, lutando pra ser feliz, acabou sozinha, longe de todo mundo, num lugar com 2 cachoeiras, porque o Mike queria 3, mas ela não conseguiu achar no Airbnb. Então, pra mim, a série trouxe muita alegria, muitos cagaços também, mas também me trouxe muita decepção nessa última temporada e nesse último episódio de 2 horas que eu achei que ia ser incrível e pra mim não foi nada. Stranger Things realmente vai ser uma série que vai marcar a nossa geração, uma série que eu acredito que muitas outras pessoas vão ver, vão gostar, vejam a série, realmente é muito boa. A última temporada não presta, só que é mais uma das séries que a gente vai colocar nas listas de era muito boa, mas se perdeu no final. E isso é muito triste. Então é isso, foi um desabafo pra vocês, pra dizer que uma série que eu gostava muito realmente decaiu na última temporada. É muito triste ver o que tá acontecendo com as produções hoje. Eu acho que eles quiseram jogar tão seguro pra não perder os fãs nesse final, como aconteceu com Game of Thrones, que, nossa, foi algo mundial, ninguém gostou, que eles acabaram cometendo o mesmo erro jogando seguro. Eu acho que podia ter sido muito melhor. Realmente eles podiam ter matado algum personagem principal, ia doer pra caramba, mas pelo menos teria um desfecho melhor. E não foi isso que a gente teve. Muito triste. Mas é isso, galera. Muito obrigada por assistirem até aqui. E comenta aqui embaixo o que você achou desse final de Stranger Things. Comenta aqui também de que outras séries vocês querem que eu fale, tá bom? E é isso. Obrigada. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho das notificações, se inscrever no canal e não perder nada do que acontece aqui, galera. Então é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.